Nós sempre fazemos podcast aqui sem uma pauta específica, sem um direcionamento, porque gostamos de falar um pouco de tudo, principalmente daquilo que está ocorrendo na atualidade. E conforme a Bíblia, é perceptível que nós estamos vivendo hoje alguns sinais que apontam para o fim, para o arrebatamento da igreja ou para a vinda de Jesus. Essa temática sempre dá polêmica, porque existem muitas teorias a respeito do arrebatamento, a respeito da vinda de Jesus. Dentre tantas, nós temos aí pré, meso e pós-tribulacionista. Eu estou aqui a essa mesa hoje com homens que entendem muito dessa questão escatológica, são biblicistas, e eu quero conversar um pouco com eles a respeito desse tema. Pastor Carlos, na sua percepção, nós já estamos vivendo o Apocalipse? Porque tem alguns escatólogos preditistas que fazem previsão e eles dizem que nós já estamos vivendo um Apocalipse. Na sua visão, esse Apocalipse já é real mesmo? O que vivemos, segundo a Bíblia, é o princípio das dores, né? Não Apocalipse, mas o princípio das dores, citado por Jesus lá em Mateus 24. Então, nós estamos no princípio das dores. Guerras, rumores de guerras. Paulo também diz sobre tempos trabalhosos, né? Alguns que sofrerão comichão nos ouvidos, amontando para ser doutores. Mas o Apocalipse não, né? Já tem algum cavalo branco solto por aí que você está vendo? Vermelho? Não tem, né? Então não, tem uma revelação aí, que ali em São Paulo os cavalos tudo soltos. Mas não sei se teve algum rodeio que escapou. Porque os do Apocalipse... Porque assim, ó, nós que somos pré, entendemos o seguinte, não sei se o pastor Fábio vai concordar comigo, que o apóstolo Paulo diz? Que a aparição do anticristo, Paulo disse assim, ó, há um que o detém. E para que essa aparição aconteça, a igreja não pode estar na terra. Isso dá-se a depois da retirada da igreja. Quando a igreja for retirada da terra, no arrebatamento e tal, encontrar com Jesus nos ares e tal, aí sim haverá a aparição do anticristo. Quanto não, Paulo disse que o ministério da injustiça opera. Mas não é o anticristo e também não é o Apocalipse. Eu acredito que o palco está sendo montado, né? E Jesus, quando fala em Mateus 24, ele está assim, ó, olhar para a figueira. Eu acho que o relógio de tudo isso é Israel. A gente tem que manter os olhos lá e ver o que está ocorrendo. E por aí você consegue ver as profecias ditas sobre o princípio das dores, as parábolas ditas por Jesus, mas o Apocalipse, não acredito não que esteja acontecendo não, que já estamos no Apocalipse não. E o senhor, pastor Fábio, qual a sua visão? Nós já estamos vivendo esse Apocalipse ou ele já é iminente para nós? Eu concordo com o pastor Carlos. Não há como estarmos vivendo o Apocalipse, até porque, se nós estivéssemos já vivendo o Apocalipse, haveria a manifestação do anticristo. Ele já estaria aí, né? Já estaria aí. O que nós estamos vendo é toda uma preparação para a manifestação do filho da desobediência. Pastor Carlos citou o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e sua sequência, que ali fala a respeito dessa preparação. Nós estamos no tempo dos sinais. Aí sim, os sinais da vinda de Cristo, em que a igreja será arrebatada, e aí haverá sim a manifestação do anticristo, que é o filho da desobediência, que vai surgir ele, a besta, o falso profeta, aí nós já temos que ir lá para a grande tribulação, mas nós estamos em princípio de dores. Na verdade, se nós contextualizarmos a sociedade atual, nós vamos perceber que o globalismo, ele já está tomando a sua forma totalitária no mundo, em que o linguajar, o comportamento, né, a estrutura educacional já está sendo trabalhada, não sei se eu posso chamar isso de espírito do anticristo, mas... Isso que é o espírito da injustiça. A ideia formada, essa contravenção de valores, né,
o errado hoje é certo, o certo é errado. Então, eu acredito que nós estamos vivendo os sinais. Agora, o Apocalipse não. Para vivermos, na verdade, o Apocalipse, é necessário que esteja se cumprindo o que lá está escrito. E nós vamos entrar nesse assunto na hora que nós formos falar, por exemplo, das 7 trombetas. Eu não ouvi nenhuma trombeta ainda tocar, então fica complicado a gente dizer que estamos no Apocalipse. E se você pegar Apocalipse, você pega o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Capítulo 1 é a visão de João, tal, de Jesus, né, glorificado, cabelos brancos e tal. Capítulo 2, ele escreve as cartas. Capítulo 3 também as cartas. Quando chega no capítulo 4, versículo 1 diz assim, ó: e vi uma porta aberta no céu, e uma voz que dizia: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que vão acontecer. Ali a gente tem uma ideia do arrebatamento da igreja. Porque depois que ele sobe, que é um tipo do arrebatamento da igreja, depois que João é arrebatado em espírito, aí entra o capítulo 5, que foge um pouquinho do contexto, porque o capítulo 5 está muito ligado a Atos capítulo 1 e Daniel capítulo 7, que é a chegada do Cordeiro e tal. Mas aí você pega a chegada dele no céu, que é o capítulo 4, aí você entra no capítulo 6. Ali do capítulo 6 para frente, João não está na terra, ele está arrebatado em espírito, Então, ou seja, o que eu entendo? A igreja é tirada no capítulo 4, que é o arrebatamento, que é o tipo de João, e do 6 para frente começa o período da grande tribulação, tal, que aí é o cavalo branco, amarelo, vermelho e preto e tal. Aí vai começar 6, 7, 8. E aí a igreja, ela vai explicando, só que isso aqui para quem é pré, os caras que são pós já estão revoltados aí. Já estão maravilhas. Calma, nós somos pré, ajuda aí. E aí a igreja vai aparecer só na vinda de Jesus para Israel, que se dá no capítulo 19, a partir do versículo 11. Quando João disse lá: olhei, vi um assentado no cavalo branco, verso por causa de sangue, toda aquela história lá. Porque até aí, você não vai ver igreja. 6, 7, 8, 9, 10, não tem igreja ali. 13, aí no capítulo 13 aparece o Lula. Aparece a besta. No capítulo 13, aparece é a besta que sobe do mar. Não sei, eu liguei uma coisa, eu quero 13. A besta que sobe do mar. Que sobe do mar. Entendeu? Então aí vai ter, mas não tem igreja ali, cara. Você tá entendendo? Por que você está rindo? Rapaz do céu. Não, foi o capítulo 13. É que eu conectei. Ele encaixa o negócio assim. Tá, continua, pastor. Não, é que eu conectei o 13, porque o 13, presidente 13, besta. Então você não vai ver a igreja ali, né, pastor Otávio? Você não vê a igreja ali. Não tem igreja. Não tem igreja. Sim. E eu ainda vou um pouquinho mais longe. Eu já vi muita, até gente que é pré fala isso. Mas o capítulo 24 de Mateus não é para a igreja, cara. Tem nada a ver para a igreja, que lá é tudo Israel. É coisa que já aconteceu, né? Que ia acontecer e tal. Mas para a igreja ali, eu não vejo a igreja naquele contexto de Mateus 24, que é o contexto da grande tribulação e tal. Sim. Então eu não vejo a igreja nesse sentido.